a igreja. Mais uma vez. Amém. Todos juntos. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Ela no além conseguir aportar. Oh, lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém? Irmãos, eu já citei um testemunho na minha unidade, uma certa vez, mas eu conheci numa cidade que eu morei aqui em Minas Gerais, um irmão nosso na fé, né, contemporâneo nosso, porque ele está vivo até hoje, graças ao bom Deus, mas é uma pessoa que, quando ele chega no local, irmãos, eu admiro ele por isso. Eu sempre falei isso para a honra e glória do Senhor. Quando ele chega no local público, no comércio, assim, ele nem precisa falar que ele é cristão. Ele mora em Teófilo Otoni. Se os irmãos forem lá um dia, vocês vão conhecer ele. Mas o irmão, o nome dele chama Geraldo Beirão. O sobrenome dele é Beirão. Mas ele é uma pessoa muito especial. Eu sempre digo para ele, Beirão, as coisas boas a gente tem que procurar imitar. E tem muita coisa que eu convivi com você, que me ajudou muito na minha vida espiritual. Eu falei para ele. E ele, assim, nem precisa ele falar que é cristão. Só o jeito dele, a postura, irmãos, o jeito dele conversar, o jeito que ele se porta no lugar, as pessoas já perguntam, você é evangélico? Né? Isso é muito, né, gratificante. Nós vamos cantar uma música agora, para começar o culto, que fala disso, que a gente precisa, às vezes, a gente, sem querer, a gente testemunha para as pessoas, né? A gente tem que ser exemplo, mesmo sem querer. Então, vamos cantar, vamos ficar em pé, vamos cantar Brilhar por Ti. E hoje nós temos a nossa Sarinha aqui, abençoada, nossa mascote da nossa unidade. Né, Sarinha? Sarinha canta muito bonito. Esse dia eu vi ela cantando com a Edneia, com a turma aqui. Eu estava lá no acampamento e vi a foto. Foi muito bacana. Pode soltar. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Só a igreja. Quando o mundo se apagar. Vamos lá, mais sorte, irmão. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Agora vamos todos juntos para a glória do Senhor.
Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Amém. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Boa noite. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para uma palavra de oração. Pai querido, nós te adoramos porque em Ti encontramos confiança, paz e a certeza de um mundo melhor. Agora, Senhor, queremos que esteja em nossas vidas, que nós possamos aqui realmente ter um encontro contigo e aquilo que ainda falta em nós possa colocar em nossas vidas. Dê-nos a Tua paz, o Espírito Santo, abra os nossos corações para escutarmos a Tua palavra e sairmos daqui revigorados. Que o Espírito Santo esteja conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Histórias de fé e fidelidade. Rumo ao desconhecido. Era uma sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, quando eu recebo uma mensagem no meu celular, me consultando para servir a Deus e a igreja do outro lado do mundo com a minha família. Moraríamos nas Filipinas, mas atenderíamos 14 países do Sudeste Asiático. E qual não foi a minha surpresa naquela sexta-feira, enquanto eu estava dando aulas, recebo várias ligações do meu esposo e mensagens do WhatsApp. E a única coisa que eu consegui ler foi Filipinas. Como filhos de pastor, Carol e eu, desde muito pequenos, fomos expostos a livros que contavam histórias de missionários transculturais. E desde então, começou a surgir no nosso coração o desejo de um dia também viver uma experiência como essa. O tempo passou, nos encontramos no NASP, nos casamos, começamos o ministério e decidimos colocar o nosso futuro nas mãos de Deus e da igreja. E nós chegamos nessa família. Desde pequena, nossos pais nos motivam de quando crescemos ser missionários. E é por isso que hoje eu tenho esse desejo de ser uma médica missionária no futuro. Quando meu pai mostrou que a gente ia para Filipinas, eu fiquei muito feliz porque as Filipinas é perto da Austrália, porque eu amo os animais perigosos da Austrália. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste porque eu teria que deixar minhas amigas para trás no Brasil. No dia 12 de março de 2023, embarcamos em Brasília
rumo às Filipinas. Foram quase 35 horas de viagem até chegarmos aqui no nosso novo lar. Quando chegamos, percebemos que muitas coisas eram diferentes. Aqui eu tenho servido como secretário associado para a divisão Sul-Asiática do Pacífico, que compreende 14 países: Camboja, Laos, Vietnã, Indonésia, Malásia, Filipinas, Timor-Leste e outros. E aqui temos muito bem representadas as 4 maiores religiões do mundo: cristianismo, hinduísmo, budismo e islamismo. A diversidade cultural e religiosa é imensa. E o que falar de línguas e dialetos? São centenas de línguas e dialetos falados pelos povos aqui do Sudeste Asiático. Como diretor de missão global e voluntariado, eu tenho visto uma igreja fiel e missionária que, apesar dos desafios, tem avançado no cumprimento da missão. Eu tenho sido testemunha de como o Espírito de Deus tem usado homens e mulheres corajosos para irem e plantarem igrejas em lugares onde ainda não há presença adventista. Não sem riscos, mas com a certeza da bênção e da proteção de Deus. E um dos poucos países no mundo em que a Igreja Adventista ainda não opera de forma oficial está aqui no nosso território. Um reino onde só podemos existir por meio de um pequeno centro de influência. Quando eu soube que iria àquele país para tentar iniciar um novo projeto missionário, como família nós decidimos fazer um esforço financeiro para levar todos, as meninas e a Carol comigo, porque nós queríamos intencionalmente que elas tivessem contato com aqueles missionários, aqueles poucos irmãos que lá vivem como luz num país onde é proibido pregar o evangelho. Deus está abrindo uma grande oportunidade nesse país. Nós votamos recentemente $1,5 milhão para iniciar um novo projeto missionário, recursos esses que vêm dos dízimos e das nossas ofertas. Quando estávamos no caminho para esse país, passamos por uma cidade onde há uma pequena igreja adventista. Mas há um fato curioso: do lado dessa igreja há um grande templo não cristão. Quando chegamos lá, percebemos que a nossa igreja era pequena e simples, e o templo ao lado era gigante. Perguntei para o meu pai por que a nossa igreja é tão pequena e por que o templo é tão gigante. E sabe de uma coisa? Eu aproveitei essa oportunidade para ensiná-las de que a nossa grande beleza está na nossa mensagem. E que se lá ainda temos um templo pequeno, bem tímido, é porque ainda precisamos de missionários que possam ir e ajudar aquele local, aquela cidade a conhecer a verdade a respeito de Jesus Cristo e da sua breve volta. Deus tem sido muito bondoso com a divisão sul-americana. E é através de sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas e no seu pacto especial que nós temos visto os milagres de Deus aqui no Sudeste Asiático. E assim como Ele tem sido fiel conosco, temos a certeza de que Ele continuará sendo fiel com você também. E se você tem dúvidas, provai e vede! Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Queridos irmãos, esse agora é um momento que nós, quem é membro da igreja, já está acostumado. Você que está aqui hoje é um convidado, está aqui visitando a igreja, que é uma pessoa temente a Deus.
Esse é o momento que nós nos reunimos em grupos. E hoje é o momento onde você expressa para Deus ali o seu pedido de oração, algum anseio que você tem, quer que Deus resolva. Também é levar para Deus um agradecimento, né? Tem tantas coisas que Deus faz por nós, pelos nossos familiares, e a gente tem que agradecer. E Deus fica feliz quando a gente agradece, quando a gente reconhece, né? E nesse momento eu vou pedir para que a igreja se divida em grupos de em torno de 6 pessoas, tá bom? Por gentileza. Porque hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, vou pedir a ajuda da minha unidade. Vamos dividir em torno de 6 pessoas, por favor, para que não fique tantos grupos. Vou pedir à irmã Vanessa, Maleide, vocês vão ajudar aqui nesse momento, tá bom? A Cláudio, Elias. Hoje, cada componente do nosso grupo vai coordenar o grupo aí de oração, tá bom? Então, eu vou pedir para que cada componente se dirija a um dos grupos, por gentileza, e você vai coordenar o grupo de oração aí nesse momento, tá bom? Então, vou pedir a Lucimar, por gentileza, os componentes da minha unidade, se dirija cada um a um grupo. Isso foi uma solicitação do nosso irmão Robinho. Elias, por gentileza, você e Cláudia, para a gente ganhar tempo. Vamos lá? Antônio Célio também. Procure um grupo aí. Cadê a irmã Leide? Ah, tá lá. Pastor Elias, por favor, fique em um grupo aqui, por gentileza, pastor. Tá bom? Fica aqui, Elias, no grupo aqui com a Adriana, com a Paula, com a Graziela. O pastor Elias vai ficar no grupo aqui da Vanete. Vou pedir as duas. Aissa, fica aqui com a Vanete aqui, por favor. Aissa, tá bom? Você e a sua amiguinha. Fica aqui, aqui, pastor. Isso, pronto. Beleza? Nós vamos dar em torno de uns 8 a 10 minutos aí, para que os irmãos possam fazer seus pedidos e seus agradecimentos.
Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Hoje eu vou ser breve na mensagem que me foi incumbida de passar aqui. Quero pedir que os irmãos, vocês, por favor, abram a Bíblia no livro de Colossenses e deixar ali no capítulo 3, e depois nós vamos entender um pouquinho da mensagem que vai ser passada. Colossenses, capítulo 3. Serei o mais breve possível. Antes, enquanto vocês encontram aí, eu vou pedir que nós possamos fazer uma oração também. Estamos com a palavra de Deus aberta em nossas mãos. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Hoje, um pedido especial que o Senhor use todos nós que estamos aqui, que o Senhor abra as nossas mentes para que essa mensagem atinja os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa também, todos aqueles outros que virão assistir, talvez, a essa mensagem de hoje. Fique conosco, por favor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, sei que eu não conheço todos que estão aqui, sei que também todos não me conhecem, mas eu gostaria de compartilhar brevemente um pouquinho da minha história de vida. Estou com 41 anos, mas ainda me considero um jovem, né? E quando eu estava assistindo agora há pouco Provai e Vede, eu estava refletindo sobre o que aquele rapaz, não lembro o nome dele, aquele que estava com a roupa laranja, mas ele disse ali que ele é filho, né? Ele e a esposa, acho que são filhos de pastores. E eu quero deixar assim um recado quanto a isso. Não é preciso sermos filhos de pastores para ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Deus, Ele deixou para nós a Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Eu venho de uma família disfuncional. Alguns aqui já conhecem um pouquinho da minha história. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Então, dos 5 anos aos 7 anos, dos 5 aos 9, eu morei com a minha mãe, eu e mais um irmão, que eu tenho por parte de pai e mãe. E com 9 anos, eu fui morar com a minha mãe, com o meu pai, desculpa. Uma família disfuncional. Como eu vou entrar nesse assunto sem ser verdadeiro com vocês, né? Hoje chama-se alienação parental. Quando um pai fala mal da mãe, quando a mãe fala mal do pai, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que tem os pais separados, ele acaba absorvendo aquilo ali. Muitas vezes ele traz para si, mas eu cresci nesse tipo de ambiente. Quando estava com a mãe falando mal do pai, quando estava com o pai falando mal da mãe, enfim. Dos 5 aos 9 anos eu morei com a minha mãe é paranaense, eu e o meu irmão, que mora em São Paulo. E com 9 anos minha mãe se envolveu em um relacionamento, e não sei por que cargas d'água, né? Nós voltamos a morar com meu pai. O meu pai, ele não recusou os filhos, mas, para quem já me conhece aqui, mas eu vou falar novamente. O meu pai, ele é agnóstico, né? Ele não se considera ateu, mas ele também não acredita em Deus. Talvez ele acredite em Deus quando ele vai jogar na Mega Sena, né? Aí Deus existe. A minha mãe, ela é espírita, ela segue a linha kardecista, e tem um outro irmão também que é budista. Só que eu nunca tive nenhuma base familiar, o que permitiu que eu conhecesse o mundo, né?
E por que eu falei dos pais, de nós não precisamos ser filhos de pastores? Eu não sou filho de pastor. Esse ano, dia 20 de julho, vai fazer 5 anos que eu me entreguei ao Espírito Santo, eu e minha família. E nós estamos aprendendo a criar os nossos filhos, sim, com os exemplos que nós aprendemos não só na Bíblia, mas também aqui dentro da igreja. Vocês podem não perceber, mas nós observamos vocês, os pais, as mães, os filhos, pelo menos eu e minha família nós observamos, né? Observar e fofocar tem uma diferença muito grande, mas realmente esse hino que o irmão Zaqueu cantou, junto com a irmã Nailza, com a Sara, ele tem tudo a ver conosco, né? Precisamos ser exemplos. Um exemplo que eu não tive dentro de casa. Então, eu tive a infelicidade de ser criado pelo mundo, né? Quando você não ensina o caminho para o teu filho, o mundo vai ensinar. E foi o que aconteceu comigo. Eu, com 14 anos, fui passar um final de semana na casa da minha mãe. Ela tinha se envolvido em outro relacionamento, como eu falei para vocês, e desse relacionamento teve um fruto que é uma irmã minha, chama-se Márcia. Ela tem 30 anos, hoje eles moram em Marília, interior de São Paulo. Então fui fazer uma visita para minha mãe. Minha mãe era agredida, a minha mãe vivia, assim pelo que ela me conta, ela vivia encarcerada, né, pelo ex-marido dela, e até o dia que eu presenciei uma tentativa de suicídio da minha mãe. Isso aconteceu num sábado à noite. Eu estava jogando videogame na época. Quem gosta de videogame aqui vai saber. Era aquele videogame Mega Drive. Eu estava jogando um jogo de futebol e de repente eu escuto o ex-marido da minha mãe gritando meu nome. E quando eu chego até a porta da lavanderia da casa que ela tinha alugado, né? A minha mãe estava pegando fogo da cabeça aos pés. A minha mãe, ela pegou um vidro de álcool, meio litro, né? Jogou o álcool no corpo e ateu fogo no próprio corpo. E eu tinha, acho que 14 para 15, mais ou menos essa fase, 13, dos 13 ao 15. Eu não me lembro o ano exato, mas eu me lembro da cena. Eu tive que ajudar a apagar o fogo. O cheiro da carne queimada, a carne humana, não é diferente do cheiro de uma carne que está na grelha, tá? Isso eu falo para vocês porque eu vi, né? A minha mãe, ela pegou o fogo, queimou o corpo todo, a roupa derreteu no corpo dela. Quando nós conseguimos apagar o fogo, a fumaça saía. Literalmente, ela estava ali, parecendo uma tocha apagada. E a minha mãe, ela quase veio a óbito. Ela ficou quase 2 anos internada. Ela passou por inúmeras cirurgias. Teve que fazer enxertos. Hoje ela está, acho que com 67 anos. E ela tem as marcas no braço, peito, né? Eu fiquei 7 anos sem encontrar com a minha mãe depois disso. Um medo muito grande de ver aquela imagem, né? Mas, enfim, retornei para minha casa. E o meu pai, prontamente, ele não me acolheu, né, como deveria. Ele disse que era porque ela não me amava, não amava o meu irmão. Por isso, ela teve uma tentativa de suicídio. Meu pai trabalhava 12 horas por dia, trabalhava como segurança de carro forte, segurança de banco, estação de trem, enfim. O que me abriu portas para ir para o mundo. Passado essa situação da minha mãe, eu comecei a andar com o pessoal da minha rua. Eu sou de Guarulhos, faz 20 anos que eu moro aqui. Comecei a me envolver com o pessoal do tráfico de drogas. Eu comecei comecei comprando marmitex para a pessoa que estava no tráfico, né? Porque em São Paulo, hoje eu não sei, porque eu não faço parte dessa vida, mas funciona assim. Funcionava pelo menos nos anos 90. A pessoa que fica no ponto, no tráfico, lá especificamente no meu bairro, bairro das Pimentas, Guarulhos, ela ficava 12 horas. Então era uma escala de trabalho. Era 2 pessoas. Uma entrava das 7 da manhã às 7 da noite, a outra entrava das 7 da noite e ficava até às 7 da manhã.
Então eu comecei buscando marmita, né, para essa galera. Comecei a ter amizade com eles, e Satanás ele já foi cuidando de mim rapidamente. Sempre tive uma malemolência, né, para conversar com as pessoas, e assim comecei a ganhar o meu primeiro realzinho. Depois, com o tempo, comecei a guardar uma droguinha na casa do meu pai, porque ele trabalhava fora 12 horas por dia. Depois comecei a guardar armas. Quando eu fui ver, eu já estava traficando drogas, eu já estava assaltando. Com 16 para 17 anos, eu fiquei um tempo na FEBEM por uma participação em um homicídio, brigas de coisas de adolescentes que resultam, infelizmente, em morte. Meu pai sabia, meu pai não interviu, não fez nada. E quero, assim, pais e mães, cuidado com a ausência de vocês na vida dos seus filhos. Isso pode ser fatal para eles. Para mim não foi fatal, mas as sequelas permaneceram por muito tempo na minha vida. Enfim, saí da FEBEM, continuei nessa vida errada, vim embora com 19 anos, aí eu já vim embora para Pouso Alegre, porque a situação em São Paulo para mim já estava ficando... eu estava me envolvendo cada vez mais, e eu vim para cá, foi na época que o pessoal, os bandidos, eles roubavam dinamites das pedreiras para poder explodir caixa eletrônico. Então, eu já estava entrando nesse nível, porque o que eu pensava? Minha mãe tentou suicídio porque não me ama. Meu pai trabalha 12 horas por dia, não fica com os filhos. Quando está perto, sempre é muito rústico, não demonstra o amor que tem. Então, meus amigos estão na rua. E na rua eu me achava protegido, né? Porque se alguém mexesse comigo, eu até estufava o peito, né? Era muito homem, porque tinha uma arma, não mexe comigo não, porque eu ando com o pessoal ali. E a vizinhança toda sabia. A vizinhança toda contou para o meu pai. E meu pai não fez nada. Hoje nós moramos no mesmo terreno. Ele mora na casa da frente, eu moro na casa do fundo. E ele diz para mim que ele tinha medo. Eu não tenho explicação para isso. Eu sou pai hoje, posso falar com propriedade, sou um pai presente, e não dá para ter medo em relação a tomar certas atitudes sobre os nossos filhos. Enfim, vim para Pouso Alegre, acabei me envolvendo com o pessoal ali do São Geraldo. Tem irmão aqui na igreja que eu conheço também que era envolvido lá, mas o que me trouxe outra cadeia. Em 2010, eu estive preso aqui também, passei esse período, aí aqui foi pelo artigo 33, né, tráfico de drogas, e saí da cadeia, falei, agora eu preciso ter uma nova vida. E fui trabalhar. Sempre eu trabalhei e por fora achava que conseguiria fazer um dinheiro honesto, entre aspas, né? E era um dinheiro maldito, amaldiçoado, não me sobrou nada daquilo que eu consegui, nada mesmo. Inclusive, até uma perna foi-se embora, né? Quando eu resolvi trabalhar firme, eu sofri um acidente em 2010, tive um esmagamento, né, no membro inferior direito, minha perna, uma empilhadeira subiu na minha perna, cometi um ato inseguro dentro da empresa, ao qual eu tinha um vínculo empregatício, e, enfim, eu praticamente me atropelei nessa máquina, uma empilhadeira de aproximadamente 1.800 quilos, mais ou menos, e eu quase morri ali. Ali eu posso falar para vocês que foi o meu primeiro contato verdadeiro com Deus, porque eu aprendi muitas coisas erradas, muitas mesmo, mas eu também aprendi isso, irmãos, eu aprendi na vida do crime, tá? Que se você fala uma coisa, você precisa sustentar aquilo que você fala e aquilo que você faz, porque se o bandido ele te pegar, você vai sofrer por aquela consequência. E aí eu começo a estudar a Bíblia e eu vejo que as consequências virão pelas nossas atitudes também, né? Mas eu fui aprender isso lá na vida errada. E tirei algo positivo. Estava no chão caído, a empilhadeira esmagou a minha perna, ficou presa e
a empilhadeira atingiu a veia, veio a artéria femoral, veio a artéria, Fabiana, femoral, a artéria, que eu não sabia, ela é da grossura do dedão. E ali o meu sangue começou a se esvair. Quando eu estava prestes a falecer, aí eu falei com Deus. Falei, Senhor, meu filho tinha 8 meses, ele vai fazer 11 anos em junho. Ele tinha 8 meses. E aí eu conversei com Deus mesmo, na minha angústia, no meu sofrimento. Falei, Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu pequei, eu sei que eu roubei, eu sei que eu ajudei num homicídio, mas eu sou um safado sem vergonha. Eu sei que eu mereço ir para o inferno, minha cabeça, né? E, enfim, pedi que Deus cuidasse só da minha esposa e do meu filho. Minha filha ainda não era nascida. E quando eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, eu estou entregue nas tuas mãos, pode me punir que eu estou aí, né? Estou pronto. Aí os bombeiros chegaram e o meu acidente foi num sábado também. Sábado de manhã, em torno de 8h30, 8h45 da manhã. Graças a Deus foi num sábado, porque não tinha trânsito. Os bombeiros se deslocaram, eu trabalhava na IOC, General Mills, os bombeiros se deslocaram do batalhão ali, né, do Corpo de Bombeiros que fica no São Cristóvão, foram até a IOC, conseguiram fazer o resgate e cá estou. Enfim, depois que eu perdi a perna, eu entrei numa depressão profunda, uma depressão profunda mesmo. E eu me afundei mais ainda nas drogas e no álcool, mais ainda. A ponto da minha esposa, quem conhece ela hoje vê, o ponto da minha esposa pesar 43, 44 quilos. Quem olhava para minha esposa achava que ela era usuária de crack. Tamanho sofrimento. E um dia, se ela puder dar o testemunho dela, se ela tiver a coragem também, né? Será muito bem-vindo. Enfim, uso de drogas, álcool, e aí eu já usava a deficiência como um escudo para continuar nessa vida errada. E o engraçado é que eu não tinha problemas. Eu estava numa depressão, mas eu não reclamava de contas, eu não reclamava da vida, eu não lamuriava. E antes da minha conversão, eu fiquei 3 dias fora de casa, estava respondendo aqui, já sem a perna, mais um processo criminal. Eu devo ter uns 8 aí só aqui em Pouso Alegre. São coisas simples, mas não deixam de ser, né, processos. E eu estava respondendo esse processo, fiquei 3 dias fora de casa, até o corpo não aguentar mais. Aí eu já comprava droga e eu revendia. Eu pegava meu carro, entregava a droga em outra cidade e revendia e tirava ali o lucro, né, que eu achava em cima. Enfim. Cheguei em casa depois de 3 dias, a minha esposa chorando, mas não brigou comigo, não falou nada. Eu disse que eu queria a conversão, eu queria me entregar para Jesus, mas eu não sabia como. E a minha avó, meu pai ele é filho único, a minha avó ela morava na rua de trás aqui, na Afonso Pena, num prédio que tem ali perto de uma escola. E engraçado, né? Um pai agnóstico, uma mãe espírita, e a minha avó, que faleceu com 90 anos, ela não acreditava em Deus, mas ela acreditava em Jesus. Ela falava para mim que Jesus existiu, mas Deus não existe. E eu, por conviver, né, com a minha mãe, por ela ser espírita, eu acreditava na reencarnação. Então a minha avó, ela faleceu de câncer, vai para 5 anos também. Ela falava que quando ela morresse, ela iria dormir. E eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava, irmãos. Eu falava, vó, a senhora está totalmente errada. Quando a senhora morrer, a senhora vai reencarnar. E nós, na nossa brincadeira, né? Eu falava para ela, a senhora vai reencarnar, sabe por quê? Quando você assopra na minha orelha aqui, que quando você reencarnar, eu vou falar aí, vó, viu? Falei que você ia reencarnar. E hoje eu vejo que se nós tivermos a oportunidade, né, de entrar na Canaã Celestial, ela vai falar para mim, falei que você estava errado. E ela falava, a morte é um sono. E minha avó não acreditava em Deus, somente em Jesus. Em Jesus ela acreditava. Enfim, eu estava fazendo fisioterapia, numa piscina, hidroterapia, né, que fica ali próximo a Vicente Simões.
E eu lembro até hoje, eu estava no centro fazendo hidroterapia para adaptação do meu, não se chama mais perna, é o coto amputado. Estava fazendo a fisioterapia para o coto poder receber a prótese. Do meu lado tinha uma senhora espírita e do meu outro lado tinha uma irmã adventista. Só que eu não conhecia nenhuma das duas. E eu comecei a conversar com a senhora que estava do meu lado direito, falando sobre essa questão do sono. Que eu falei, minha avó tá maluca. Ela acha que quando ela morrer, ela vai dormir. Mas ela não, ela vai reencarnar. E a moça que estava do meu lado começou a concordar, porque ela também era espírita e eu não sabia. E aí, de repente, a moça que estava do meu lado, uma irmã nossa, que não está hoje na igreja, mas eu oro para que ela volte, para que ela seja tocada, sabe, irmãos? Ela pediu para entrar na conversa. E aí ela falou, não, sua avó tem razão. E aquilo ali me desestabilizou emocionalmente. Que eu falei, mas como a minha avó tem razão? E aí surgiu a oportunidade de ter um estudo bíblico. Então ela me deu uma Bíblia de presente. Voltei na fisioterapia no outro dia, a Bíblia estava lá. Irmãos, quando eu abri a Bíblia, eu não entendi nada, absolutamente nada. E aí, óbvio que eu liguei para ela, porque ela deixou o telefone anotado. Foi aí que ela aproveitou a oportunidade de me apresentar o esposo dela. Não sei quem conhece, que o irmão Creso mora no São João, não preciso levantar a mão quem conhece. E o irmão foi em casa. Irmãos, nós ficamos, eu e minha esposa, aproximadamente 2 anos e meio fazendo aquele estudo, ouvindo a voz de Deus, para poder tomar uma decisão. Mas essa decisão, ela foi tomada, sabe? Ela foi tomada. E tenho mais alguns minutinhos aqui ainda, meu relógio está certo? Faltam 5 minutos? É isso aí, Bruno? 5 minutinhos? Para nós encerrarmos? Ok. E a decisão foi tomada. Só que, irmãos, quase 2 anos e meio de estudo, nosso batismo foi lindo, porque foi o esposo e a esposa sendo entregues nas águas, né? E aí eu entrei numa nova fase do que é ser um cristão. E eu vou pedir para vocês, para nós acompanharmos aqui, ó, Colossenses capítulo 3, o verso 8. Lógico que, assim, o capítulo 3, ele é todo maravilhoso, né? Mas eu guardei muito comigo ali, a partir do verso 5 ao 10, ao 11. Mas eu vou ler só o verso 7, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aí eu entendi que era sobre o batismo. Eu me entreguei nas águas, o velho homem morreu naquelas águas, e agora nasce um novo homem. Só alegria. Irmãos, só alegria a vida de vocês? É difícil, né? Eu tenho passado por situações que quando eu estava nas mãos do inimigo, eu não passava. Eu não tinha tribulações. Mas eu estava na lama. Eu não reconhecia. Eu passei por uma depressão profunda também. Sabe, irmãos? E eu entendo que a verdadeira caminhada, ela começou pós-conversão. Eu não sei quem já nasceu na igreja, mas vocês devem ter lutas talvez piores do que a minha. E eu vou falar como um ex-usuário de drogas. Hoje eu vou falar agora como um ex-usuário. Para você, hoje, ser crente, você tem que ser muito louco. Tem que ser muito louco. Por quê? Porque eu usava droga e quem não usava era o careta, né? A gente chamava de careta. Você não usa, você é careta. Mas eu usava droga porque a droga te tira de um estado mental, psíquico, né? E a bebida também. Agora, para você encarar esse mundo do jeito que ele é, realidade nua e crua, a pessoa tem que ser muito doida para isso, tem que ser muito louco. Eu conversei uma vez, foi com o pastor Elias. Para ser crente, eu vejo, acho que foi ele que disse isso, é um carro, é você dentro de um carro, andando na Fernão Dias na contramão. Esse é o caminho que nós estamos indo, na contramão do mundo.
muitos desafios. Hoje, a minha família tem Cristo caminhando ao lado. E eu sei que os caminhos que Ele permite que nós andemos serão estreitos mesmo. Mas, ainda assim, eu vejo que esse é o melhor caminho. Eu conheci os dois lados. Provavelmente, muitas pessoas aqui também conheceram os dois lados. E se vocês estão aqui dentro hoje, quem conheceu aquele outro lado, sabe que essa decisão é melhor a ser tomada. E tem uma coisa que me mantém, o Gui ele vai colocar uma imagem aqui daqui a pouco, mas eu gostaria de ler com vocês um último verso, que fica em 2 Pedro 2:22. É um verso que mexe muito comigo, que me faz também andar na linha. Eu não sei quantos de vocês já tiveram vontade de desistir, de falar essa vida de igreja, porque o irmão fala mal do outro, porque a igreja é isso, porque o outro é aquilo. Irmãos, nós somos, todo mundo aqui, está todo mundo cheio de defeito. E todos aí sabem, né? Eu tenho os meus defeitos ocultos que vou ter que me acertar com Deus. Que tem coisa que eu nem falei para vocês aqui. Então, vamos ser mais unidos. Eu odeio que alguém fale mal da minha igreja. Não vou negar para vocês. Eu era aquele cara que acusava o crente, que o crente é trouxa, o crente dá dinheiro, padre é pedófilo, pastor é bandido. Eu odeio que falem mal da igreja adventista. Mas eu também entendo que Deus não me quer como advogado dele, Ele me quer como testemunha, né? Então, essa questão de ser o exemplo, eu aprendo com vocês, a minha família aprende com vocês. Sejam bons exemplos, por favor, sabe? Não sejam maus exemplos, porque vocês vão passar isso para os filhos e para quem está em volta. Contamina. 2 Pedro 2:22. Diz assim, ó, o capítulo todo também irmãos, é show de bola, mas esse verso, ele é pancada. Diz assim, ó, na versão da Bíblia que eu estou, diz assim, ó, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu não quero ser uma porca lavada que voltou para o lamaçal, não quero ser um cão que voltou para o próprio vômito. Então nós precisamos permanecer em Cristo. A conversão, a alegria que eu tenho de ser um cristão, diante de todas as tribulações, todas as provações, é muito mais prazeroso do que estar hoje na mesa de um bar, com mulheres em volta, com bebida, com tudo aquilo que Satanás te dá assim, ó, sem dinheiro, ele te oferece. Vou pedir para o Gui colocar para nós aqui, para encerrar, uma imagem. Essa frase, irmãos. Vocês não precisam responder, né? Mas eu acho que isso acontece conosco todos os dias, né? É isso. Eu estou descobrindo na prática que com uma perna só, eu brinco, tá? Que com uma perna só eu nado igual girino, sabe? Girino nadando é igualzinho. Mas eu sei nadar. E eu preciso matar esse homem que se chama Marcos todos os dias. Tem que afogar ele todos os dias. Provavelmente aqui tem um Everton, uma Jane, um Sebastião, né? Um Júlio, que precisa ser afogado todos os dias também. Então, a caminhada não é fácil, mas nós temos um Cristo do nosso lado para caminhar conosco. E a promessa que Ele nos oferece é uma promessa que Satanás não tem para te oferecer. O que Ele oferece para nós está aqui, aqui vai ficar e aqui será destruído. Então, que nós possamos, eu vou deixar essa mensagem como um apelo. Eu tenho as minhas lutas também, não são fáceis, assim como vocês. Vamos nos afogar todos os dias, porque nós sabemos nadar. Quem fala que não sabe nadar, diante dessa mensagem aqui, sabe nadar. É com essa mensagem, esse apelo que eu gostaria de finalizar, assim, um breve testemunho da minha vida. Muito obrigado a todos. Vou convidar aqui o Zaqueu e a Unidade 2 também. Todo mundo, para nós, pessoal da Unidade 2 aí, vamos louvar a Deus, né? Em agradecimento. Irmão Zaqueu. Que Deus te abençoe, irmão.
Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz, tem um texto que ele fala assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E nós, da Unidade 2, nós vamos imitar hoje a Unidade Remanescente, intercessores. Nós vamos, que coisa boa a gente tem que imitar. Então nós falamos assim, ó, nós vamos cantar também todo mundo lá, igual nós achamos tão bonito eles cantando. Então nós vamos cantar aqui uma música que tem tudo a ver com a vida de todos nós, mas de um modo especial aqui para você que contou o seu testemunho e para o que você vive hoje, para quem, né, te conhece. Essa música tem tudo a ver com a tua vida, com a vida de todos nós aqui também. E a Edneia vai tocar para nós, para a honra e glória do Senhor. É o mais importante. 3, só um minutinho. O hino é 3:69 do Inário. Os meninos vão pôr a letra ali. Obrigado, Igor. Oremos, irmãos. Senhor, por favor, não permita que nós voltemos atrás. Amém. Por mais que nós saibamos nadar, Senhor, nos conduza pelos teus caminhos. Amém. São dolorosos, são estreitos, são cheios de espinhos, mas são caminhos que vão nos levar à eternidade. Amém. Por favor, Pai, não deixe que nós sejamos hipócritas, fingindo que nós estamos sendo uma coisa que nós não somos, fingindo ser bons cristãos, dentro da igreja, na sociedade, mostrando ser boas pessoas, como tantos maus exemplos que nós vemos por aí, Senhor. Por favor, Pai, molde as nossas mentes, Amém. os nossos corações. Isso tem que ser feito a todo momento, Senhor, a todo momento, pois até no sono, até na hora que eu estou dormindo, pesadelos acontecem. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja cada vez mais. Amém. Por favor, Senhor, tape a boca daqueles que falam mal da nossa igreja, para que nós possamos orar mais uns pelos outros, sim, para que as nossas unidades possam ser cada vez mais unidas. Eu estou presenciando em 5 anos, Pai, a transformação que o Senhor está fazendo, não só na minha vida, mas na nossa igreja. Eu sei que tem joio, Pai, eu sei que eu sou joio também. Tape minha boca para que eu não fale mal, Senhor.
cuide de todos nós, por favor. Nós iremos retornar para as nossas casas agora. Eu peço ao Senhor que abençoe todos os nossos irmãos, Pai. Que cada um aqui possa passar por suas angústias, por suas lutas, tribulações, mas de mãos dadas com o Senhor. Amém. E se eles precisarem de alguém físico, que estejamos aqui, irmãos, uns pelos outros, que possamos dar um abraço sincero, em nome de Jesus. Amém. Nós desejamos a todos os irmãos uma noite feliz na companhia do Senhor ao regressar para casa. E os convidamos amanhã, 6 horas da manhã, iniciaremos os 10 dias de oração, finalizando dia 2 de março, com 10 horas de oração, de jejum, né? Então, amanhã cedo, após o culto, começa às 6 horas e acaba 6h45, 15 para 7, o dia de jejum, tá bom? Uma ótima noite e até amanhã às 6 horas.